Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Sobral News em Debate, o seu jornalístico diário, uma coprodução do jornal Sobral News e do Sistema Intec e as faculdades INTA. Hoje, uma edição especial, nós estamos recebendo a jornalista Alana Alves. A Alana é sobralense, é jornalista formada pela Unifor, atleta de basquetebol, muito fã desse esporte e atualmente trabalha como repórter esportivo na TV O Povo de Fortaleza. É torcedora do Palmeiras, tá? Então, Alana, é um prazer ter você aqui na TV Interaja e eu queria que você falasse um pouco inicialmente da sua experiência profissional e deixasse também os seus cumprimentos iniciais para os espectadores que nos acompanham na nossa Web TV. Obrigada, Thiago. Eu queria agradecer o convite. Vim com o maior prazer. É muito bacana ver que a gente está tendo um espaço, né, agora aqui em Sobral para debater um pouco mais sobre vários temas. Primeiramente, eu escolhi o jornalismo. Eu tive que ir para Fortaleza justamente porque a gente não tinha essa opção de jornalismo aqui, né? E entrei já no jornalismo, como você falou, joguei basquete muito tempo, já pensando nesse foco de jornalismo esportivo, era o que sempre foi o que eu quis fazer. E a priori estagiei em outros meios de marketing e depois foi que eu consegui entrar na TV O Povo ainda como estagiária. Estou lá há quase 4 anos já. Entrei no Grupo Povo de comunicação através de um programa chamado Novos Talentos, que é um programa que o Jornal Povo ele faz, o Grupo Povo de Comunicação disponibiliza para estudantes de jornalismo entre o 6º e 7º semestre. E aí a gente se inscreve, passa por um processo de seleção, e aí quando a gente consegue entrar, nós somos orientados pelo jornalista Plínio Bortolotti, temos aulas de português e começamos a fazer estágios, né, nos meios de comunicação do Grupo Povo. E eu passei pelo Jornal Povo, passei pela TV O Povo e pela Rádio Povo, né? E aí, nessa minha passagem, foi que eu comecei a estagiar realmente lá na TV O Povo, como produtora, já fiz edição, e já está mais ou menos com 1 ano que eu faço jornalismo esportivo, sou repórter esportiva, cubro clubes, enfim. Hoje eu faço um pouco mais de futebol, mas também já fiz muito esporte amador. E, Alana, como é fazer o dia a dia do esporte, o dia a dia dos clubes, que é um universo muito masculinizado, nessa sua condição de estar sustentando a bandeira feminina? E principalmente no nosso estado, onde a predominância é mesmo de profissionais masculinos. Como é essa experiência? Tá sendo tranquilo a relação? Até agora tá tranquilo, assim. Quando eu acho que talvez uns 5, 6 anos atrás, tivesse até um pouco menos, né, mulher, mas hoje em dia a gente vê um crescimento mesmo de repórteres. E para mim é muito gratificante, porque assim, você encontra profissionais que já têm uma certa experiência e de uma certa forma ajuda. A gente até brinca que em todas as outras editorias, quando a gente vai cobrir uma política, vai cobrir a economia, geralmente os repórteres são mais assim introspectivos, não conversam muito, e no esporte não, no esporte todo mundo se ajuda. Então todos sempre foram bem receptivos, procuram sempre ajudar, conversar, trocar ideias. Agora realmente é um pouco mais difícil por questão do ambiente ser bem masculino. Então, às vezes a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção no nosso comportamento, porque, de repente, algum sorriso a mais ou alguma simpatia a mais as pessoas podem interpretar de outra maneira. Então, esses cuidados, eles têm que existir, apesar de achar que também os próprios homens que trabalham nesse meio, eles têm que aprender a lidar com isso também. Não é porque uma pessoa é mais simpática ou mais sorridente, assim, é porque está se insinuando alguma coisa do tipo, né? E, assim, existe o respeito, nunca sofri nenhum preconceito realmente. Por as pessoas realmente verem que a gente é profissional, que está lá todo dia, assim como qualquer outro profissional. É bacana, como eu disse, era o que eu queria, né? Eu gosto muito de cobrir também esporte amador, sinto um pouco de falta, mas no futebol tá sendo muito gratificante e eu espero alcançar ainda mais, né? Hoje eu sou repórter, mas não é onde eu quero ficar, também quero galgar aí os meus caminhos e espero que isso possa acontecer. E essa sua relação com o basquetebol é antiga, né? Fala um pouco pra gente dessa sua vida com o basquete.
Nossa, é muito antiga. Eu comecei a jogar, acho que com uns 10 anos de idade, mais ou menos, no colégio ainda. Por ser a mais alta da turma, aí tem sempre aquele, vamos jogar e tal. E aí fui convidada para jogar e aí não larguei mais, né? Comecei a jogar e sempre tinha na minha cabeça assim, eu quero jogar campeonatos realmente que valem a pena, queria sair, jogar em outro estado, em outra cidade. E aí foi quando eu conheci algumas pessoas que eram de Fortaleza, né? Eu ainda estava aqui em Sobral, que fizeram essa ponte, me levaram, me convidaram para ir a Fortaleza fazer teste com alguns técnicos, o Daniel Russo, e foi com o Daniel que eu comecei a treinar lá. E aí eu recebi o convite, eu estava no segundo ano do ensino médio ainda. Então, assim, na verdade, eu sempre falo, o basquete ele foi uma ponte para conseguir tudo que eu tenho hoje, assim. A maioria das coisas que eu conquistei, porque tudo bem que já não tinha jornalismo, eu teria que ir para lá. Mas os meus contatos já começaram a partir do momento que eu estava no esporte. E aí eu fui para lá, consegui essa bolsa, joguei meu terceiro ano inteiro, participei de campeonato brasileiro, conheci muitas pessoas, fiz alguns contatos e aí entrei na faculdade. Na faculdade, como começou a puxar um pouco mais, eu só consegui jogar os dois primeiros anos, né? E aí tive que parar porque tive que optar. Ou eu começava a trabalhar, ou eu me dedicava ao esporte, sinto muita falta ainda. Jogo só por brincadeira com os amigos ainda. Tenho vontade, já recebi até um convite para jogar com o pessoal da AVAB, que são os veteranos do basquete lá. Mas por falta de tempo mesmo, ainda não consegui treinar. Mas quem sabe um dia eu possa voltar e tem um blog, né? Essa é a minha paixão. Todo mundo sempre soube que eu sempre gostei de jogar e tudo. Acompanhava, e aí quando eu fiz o Twitter, eu sempre comecei a postar. E aí teve uma época que o Grupo Povo começou a abrir o portal de esportes, queria pessoas para escrever sobre outros esportes que não fosse futebol, e aí os meninos sabiam que eu gostava, me fizeram o convite. E hoje eu tenho um blog, que é o Bola ao Alto, dentro do portal de esportes do Povo. E aí é um espaço também que eu tenho total liberdade para falar sobre esporte, trocar ideia. Tento muito falar sobre o basquete fora, mas também trazer um pouco do basquete daqui. É um pouco difícil porque eu não tenho como estar acompanhando sempre, mas às vezes dou uma ligada pro pessoal para saber como é que tá. Mas é uma forma também de continuar falando sobre basquete, né? Vou confidenciar uma coisa para você. Eu também comecei com o basquete. O basquete foi o esporte que influenciou talvez o final da minha infância, o começo da juventude também. E é um esporte muito empolgante, apaixonante. Me lembro muito que na época nós estávamos começando a profissionalizar o basquete no Brasil. O grande foco de qualquer torcedor, de qualquer praticante, ainda era o basquete americano, né? Tanto que hoje, por sorte, nós já temos pelo menos 2 ilustres representantes do basquete brasileiro atuando na NBA. Mas eu te pergunto, Alana, do teu ponto de vista, como é que está hoje o basquete brasileiro, considerando essa crise vivida há alguns anos atrás e hoje esse processo de reconstrução, o Brasil voltando a disputar um Mundial, voltando a disputar uma Olimpíada? Dá para a gente pensar um futuro próspero para o basquete brasileiro? Existe uma diferença de crescimento, é notável por conta da criação da Liga, né, do Novo Basquete Brasil. É uma tentativa realmente de tentar popularizar o esporte, né, com transmissões, a princípio por canal por assinatura e a final só que eles transmitem em canal aberto. Mas aí eu ainda noto, aí também estrangeiros jogando na Liga Brasileira, e eu acho que isso ajuda muito também. Mas eu sou uma pessoa extremamente crítica ainda em relação ao nosso basquete, porque assim como existem as críticas à CBF, né, que é a entidade máxima do futebol, a nossa CBB, Confederação Brasileira de Basquete, ainda deixa muito a desejar. Eu acredito que precisa de um pouco mais de investimento. Agora, o que me deixa satisfeita é que eles estão começando a deixar de polarizar o basquete no sul do Brasil, no Sudeste Sul. Existem alguns projetos, se eu não me engano, até para voltar o time do Fortaleza também, de contratação de basquete profissional, profissionalizar, né, o basquete para poder jogar que seria a segunda ou terceira divisão do NBB. E isso é bacana, isso é interessante, esse intercâmbio, né, de tentar puxar para cá. A LBF, que é a feminina, já existem alguns times como o do Maranhão também, que, né, já deixou mais de sair ourinhos americanos, ainda não tem esse destaque porque também está começando agora.
mas já é alguma coisa, já mostra um investimento e uma ampliação mesmo, porque o Brasil é muito grande, né? Então, existe também essa dificuldade de ser um país grande e tentar colocar todo mundo no circuito. Mas se eles fizerem um pouco como eles fazem com o vôlei, que existe essa primeira divisão do vôlei, segunda divisão da Liga do Vôlei, se isso acontecer realmente com basquete, aí promete um pouco mais, é até oportunidade, porque o nosso basquete do interior é muito forte. Né, os meninos de Sobral estão disputando, chegando em semifinais, por exemplo, o pessoal de Tabuleiro do Norte também. E isso abre espaço para que essas pessoas tenham oportunidade, que foi o que eu senti dificuldade na época que eu jogava. A gente nem podia sonhar muito em pensar em se profissionalizar no esporte, porque o máximo que você chegava era chegar na capital, disputar ali um campeonato brasileiro escolar, um universitário, um universiade, né, que você vai jogar nos Estados Unidos, mas não tinha aquela coisa próxima mesmo de, não, você é jogador profissional. Isso no basquete brasileiro ainda, pra gente aqui do Nordeste, pelo menos, ainda não tem como, né? Você falou aí no basquete do Fortaleza, e eu me lembro que houve há pouco tempo quase que uma profissionalização do nosso basquete. Como é que está a realidade hoje do basquete cearense? Olha, assim, tá um pouco melhor, mas ainda não tá o ideal, porque a gente também tem uma certa dificuldade por conta da nossa federação. Também é uma coisa que a gente bate muito na tecla, mas tem o presidente da federação hoje, né, que é o conhecido como Coronel. Ele é uma pessoa que está há muito tempo, há muitos anos frente à federação, mas também estava até com algumas acusações de processo de estar desviando dinheiro, enfim. Isso até foi discutido há um tempo atrás, mas então é uma pessoa que ele não está muito aberto, assim, o que ele impõe é que os meninos têm que aceitar e quem for contra é desligado da federação e acaba não podendo disputar nenhum outro campeonato que não seja ligado à federação e, consequentemente, à confederação, né? Então isso ainda dificulta um pouco. É o que eu escuto muito, quando eu converso com as pessoas, tem muita gente que já tentou se desfiliar, mas não deu muito bem, porque fica atleta banido, enfim. Então, de repente, aqui no Ceará, a gente também está precisando dessa renovação a nível de federação, para ter um investimento maior, para que o pessoal do amador tenha a oportunidade de de ser visto e chegar a um profissional, né? Enfim, eu acho que ainda também deixa um pouco a desejar por conta disso. Tá. Alana, deixando um pouco o esporte de lado, claro que você já evidenciou aqui que foi sua grande paixão, que foi o que lhe motivou, inclusive, pela escolha na faculdade de jornalismo, mas uma das suas primeiras experiências profissionais, você esteve me dizendo aqui, foi um intercâmbio no Chile. E lá no Chile você teve a oportunidade, posso dizer assim, de cobrir os terremotos que aconteciam naquela ocasião. Como é que foi essa experiência, esse intercâmbio e, principalmente, viver um momento tão difícil para aquele país? Olha, há muito tempo, antes de ir para lá, acho que com 1 ano e meio mais ou menos, eu já comecei a me planejar a fazer o intercâmbio. Eu ainda não tinha decidido muito bem para onde, e aí eu fui vendo qual era a minha necessidade em termos de outro idioma e a questão da faculdade, porque eu queria fazer um semestre da minha faculdade em um outro país. E aí, conversando com algumas pessoas, eu cheguei à decisão de fazer lá no Chile, achei que era bacana, a diferença cultural talvez não ia pesar tanto. Fiz a escolha certa quando eu cheguei lá, me apaixonei pelo país, as pessoas são muito receptivas. Tem uma cultura diferente, claro, mas também as pessoas são bem parecidas. Eu achei os chilenos parecidos com os brasileiros. E aí, com 15 dias que eu tava lá, ainda nem tinha começado, eu acho que tinha começado as aulas de espanhol, mas as aulas da faculdade nem tinham começado. Aconteceu esse terremoto, né? Que já fazem, uns 2 anos, completou 2 anos. E eu achava que tinha sido algo não tão grandioso, porque eu não tinha dimensão, não sabia o que era, né, um terremoto. E no outro dia, isso foi de madrugada, e quando foi no outro dia que eu vi a dimensão que todas as televisões estavam passando, eu fiquei apreensiva pela minha família, porque eu não sabia como essa notícia ia chegar aqui para eles, né? Porque geralmente o meio de comunicação, ele vê as primeiras informações que ele passa, ele não vai apurando ao longo, né, do dia. E eu fiquei com medo que ao ver as imagens da minha mãe ficasse chocada e a Alana volta e eu não queria voltar, mesmo tendo passado por aquilo, porque foi um sonho que era um sonho que eu estava realizando e eu não queria deixar isso de lado.
E aí, no outro dia, pela manhã, eu saí, fui fotografar o centro da cidade. O epicentro do terremoto foi ao sul, perto da cidade de Concepción. Chegou a Santiago, mas não com a mesma intensidade que ao sul do país. Então, o estrago foi muito maior no sul. E aí foi como também eu conversei a minha mãe, né, os meus pais, que eu deveria ficar lá, que eu ainda ia começar a vivenciar as coisas. E aí, no outro dia, como eu disse, saí, comecei a recorrer o centro da cidade com um amigo, a bater fotos. E aí o pessoal já entrou em contato comigo por e-mail. No outro dia a gente já tinha internet, já tinha voltado a telefonia também. E aí entraram em contato comigo e pediram: Alana, manda alguma coisa do que aconteceu, do que você vivenciou. E realmente foi uma matéria diferenciada, né? Porque eu fui contar o que eu vi, o que eu vivenciei. Que no outro dia já estava uma fila quilométrica fora dos supermercados para comprar água, porque as estradas que ligavam o sul ao centro do país foram danificadas, então ia demorar a chegar mantimento, e aí eles ficaram com medo de que acabasse água, acabasse pão, acabasse tudo, né? E aí foi uma coisa que realmente eu nunca tinha visto na minha vida. Muita gente mesmo desesperada para comprar muita coisa, gente que tinha perdido casa, enfim. E aí foi que eu fiz essa matéria, aliás, eu fiz 2 matérias, mandei algumas fotos também que eu tinha tirado. E também dei entrevistas por Skype e tudo isso, né? Convenci a minha mãe a ficar lá e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive professores, eu estudei na faculdade, na Universidade Diego Portales lá, professores que trabalhavam nos principais jornais, como El Mercúrio, La Terceira. Então, foi uma experiência de vivenciar um outro tipo de ver jornalismo. Então, isso para mim foi engrandecedor, né? Porque até eu tive professores que falavam assim: faz em espanhol, mas faz em português também, para eu ver como é que é e tal, porque existe essa diferença da língua, de construção de texto e tudo. E isso foi maravilhoso, né? Eu pude trocar experiências. Aí uma amiga minha que trabalhava com esporte universitário perguntou se eu não queria fazer alguns textos para um site que cobria. Eu falei: claro, topo. E aí lá eu voltei a jogar quando eu estudei lá. E também foi muito bacana, porque foi uma outra visão também do esporte que eles têm de lá, do esporte universitário. Tive que lidar com o frio também, não é fácil jogar no frio. Então foi muito legal. E aí eu fiz esses freelances também, me ajudaram bastante para compreender o idioma. Enfim, assim, foi bacana, e eu troquei experiência porque a maioria eu já estava no penúltimo semestre quando eu fui para lá. Então tinha gente que já trabalhava, que lá no Chile tem a CNN Chile, né? Tem o canal que é nacional também. Eu tinha alguns amigos da faculdade que já trabalhavam nesse meio e foi bacana essa troca de experiência. Alana, atualmente o jornalismo ele está passando por uma modificação de conceito. Eu não sei se você pensa dessa maneira também, mas hoje em dia o uso de recursos de mídia, a integração de todas essas mídias existentes, o uso das redes sociais, isso tem favorecido a informação. E esse é o processo talvez mais importante dessa nossa geração. O universo aberto para a profusão da informação. Como é que você avalia isso? Você concorda que hoje deva haver essa integração com as redes sociais ou ainda está muito diversos os universos dessas duas dimensões da informação? Eu acho que não adianta lutar contra isso, né? Eu acho um erro alguns meios de comunicação que já tem muito tempo de mercado tentar lutar contra isso. Não dá. Você tem que realmente se adequar e principalmente preparar os profissionais que você tem hoje para saber lidar com esse meio. Porque existe até alguns dilemas, por exemplo, de meios de comunicação que tem os seus jornalistas, que cada jornalista tem o seu perfil no Twitter, por exemplo. Existe uma discussão, saber se esse perfil pode ser pessoal mesmo ou é melhor associar ao grupo de comunicação que aquele jornalista participa, porque ele tem a opinião dele, mas ele é atrelado a um meio de comunicação. Ainda existe até essa discussão também no meio. Eu acho muito importante essa discussão, até que, por exemplo, o jornal impresso vai acabar, isso também é uma coisa que é eterna, essa discussão. Mas eu acho que as pessoas, principalmente hoje, os gestores de comunicação, eles têm que ter em vista que você tem que ser mais interativo com o seu público, abrir espaço para que isso aconteça.
Inclusive, eu uso o exemplo do Grupo de Comunicação Povo, que é o que eu estou inserido hoje, mas que a gente já tem um espaço para as pessoas, faz seu vídeo, manda, sugere reportagens. Isso a gente, por exemplo, se chegar um telespectador, eu quero que faça uma matéria sobre greve da construção civil. A jornal faz, a TV faz, o rádio faz. Então tem que ter essa integração, aprender a lidar com isso e saber lidar com essa questão das redes sociais, porque é um dos mais rápidos e fáceis meios de interatividade e também de colocar o conteúdo hoje no ar, né? Muitas vezes você, tendo um portal de notícias fortalecido, é tudo, porque o rádio vai vir depois, na TV vai vir depois, então hoje você tem a internet, você tem que saber usar a internet como uma ferramenta a seu favor, a comunicação, né? Usar de uma forma positiva e, principalmente, bato na tecla de novo, preparar os profissionais para isso, não simplesmente fazer por fazer. Bom, você como sobralense já afirmou aqui que a opção pela faculdade de jornalismo implicou uma mudança. Hoje já estamos vivendo um processo de interiorização do jornalismo. Já existe uma TV em funcionamento no Cariri. Sobral já inaugurou recentemente uma TV aberta também, com programação local. E esse começo, esse início, esse pontapé, certamente implicará a instalação de outros meios de comunicação, também televisivos aqui na nossa cidade. Como é que vocês lá da capital avaliam esse processo de interiorização e até que ponto isso pode ser bom para o espectador, para o cidadão do interior do Ceará? Eu acho importante porque, no caso, falando até especificamente de Sobral, né, nós somos uma cidade importante, né, dentro do eixo do nosso estado e que muitas vezes não temos essa opção de cobertura como gostaríamos ou como deveríamos ter, né? Nós somos uma cidade, uma região que tem uma influência forte no estado. Então, claro, a capital tem toda a sua influência, mas nós temos a necessidade de pegar esses principais polos, né, Cariri, aqui a região norte, e incluir também para as pessoas que, na minha época de colégio, eu vi muito esse processo das pessoas saindo daqui para ir para lá, mas hoje eu vejo o contrário, e muito. Eu vejo muita gente saindo de Fortaleza para vir estudar aqui ou para ir para outra região do estado, né, para buscar ampliar isso. Hoje, para eles, é mais vantajoso sair de lá e vir para o interior. Então, eu acho que é importante até para deixar a nossa região mais aberta também, para que as pessoas conheçam melhor, porque às vezes conhece porque tem amigo aqui, porque vem para cá, e às vezes não conhece realmente a potencialidade que nós temos. Então, isso é muito importante, com certeza. A família é um dos valores que você preza muito. Teria vontade de voltar a trabalhar aqui no jornalismo? Tem muita gente que me faz essa pergunta, né? Eu sinto falta, claro, de casa, de estar perto da minha irmã, né? Mas, assim, eu estou ainda construindo, né, toda uma carreira lá. Talvez, dependendo de como eu fosse trabalhar aqui, né? Eu sinto essa vontade, dependendo de como fosse essa questão da profissionalização aqui, de trabalhar na minha área, continuar trabalhando com televisão. Com certeza eu voltaria, né? Mas como ainda estou tentando como é que eu posso falar? Tentando meu espaço, né, mesmo ainda. Então, hoje a capital ainda para mim é um espaço ainda a ser conquistado, vamos dizer assim. Olha, Alana, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero dizer para você que é uma satisfação muito grande ter primeiro a sua presença, pelo que você representa hoje para nós sobralenses, o trabalho que você está desenvolvendo lá, e também por ser uma mulher sobralense e estar fazendo jornalismo esportivo, como eu já mencionei aqui, um universo muito masculinizado. E nesse final da sua participação, no momento em que eu faço esse agradecimento em nome de todos que fazem o INTEC, as faculdades INTA e o nosso núcleo da TV Interaja, eu queria que você deixasse sua mensagem aos nossos espectadores e fazendo um convite para que futuramente, sempre que vier por aqui, esse cenário, essa estrutura está à sua disposição. Não, eu queria agradecer, né? Foi um prazer
poder conhecer toda a estrutura da TV Interage, conhecer você, que a gente já trocava algumas ideias pela internet. E isso é bacana, porque aproxima, né? Mais uma vez na questão das redes sociais. E agradecer pelo carinho, agradecer e dizer que sempre vou estar à disposição. O que eu faço e o que eu lutei para divulgar o esporte, para divulgar o basquete, que eu corri atrás para fazer lá, quem sabe um dia eu também possa correr e fazer aqui, né? Trazer para a minha terra um pouco também do que eu aprendi lá. E agradecer mais uma vez pelo convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem de qualquer informação ou entrevista, estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, e no final do nosso programa, quero agradecer a você, espectador da TV Interage, e dizer que você pode acessar o nosso conteúdo através do nosso portal www.tvinteraja.com.br. O nosso conteúdo também está disponível no YouTube. Nós temos um canal. Acesse TV Interaja dentro da página principal do YouTube. E você pode também participar conosco, envie sua pauta, faça sua sugestão e deixe também a sua crítica. Ajude a construir a nossa programação. Até a nossa próxima edição. Um grande abraço. Tchau.